octopi. Do Holocausto, a entrada pela porta. Aquela entrada ali é a entrada do Museu do Holocausto. E hoje nós falaremos sobre a verdade, sobre esse museu, a história que não é contada e que as pessoas também não gostam de comentar e muito menos de ouvir. The Holocaust History Museum. É a história do Holocausto, Museu da História do Holocausto. Uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês que vão ver esse vídeo é que essa visão do Holocausto aqui com esse museu que os judeus resolveram fazer, e muitas pessoas vêm aqui para lamentar a morte de milhões de pessoas, em especial judeus, que aqui estão representados, são milhares de casos aí de crianças, tem 1.500.000 crianças foram mortas no Holocausto, e as pessoas às vezes não entendem as coisas porque elas ouvem o que lhes contam, mas elas não buscam saber por quê. Se buscasse, saberiam por que isso aconteceu. Nada acontece sem a permissão do Eterno, do Criador do céu e da terra. Esse povo recebeu aquilo que o Eterno permitiu, aquilo que eles mereceram. Uma pessoa carnal que vive de acordo com sua carne, longe do Eterno, jamais vai entender algo desse tipo. Entender que um Deus que tem amor, deixar acontecer algo desse porte com os seres humanos. Na verdade, seres humanos, mas jamais um ser de Deus, um ser segundo a sua palavra. O Eterno guarda aquele que o ama, o que o busca, porque o encontra. Ele acampa anjo ao redor daqueles que de verdade toma conta e toma porta da sua palavra e vive a sua palavra. O Salmo 91 diz no versículo 1: bem-aventurado é o homem que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse texto não está dizendo que todos habitam no esconderijo do Altíssimo, não, estão debaixo da sua proteção. Infelizmente, as pessoas pensam que esse texto está dizendo que todos habitam no esconderijo do Altíssimo. Não. Na verdade, há pessoas que pensam que habitam. O texto não diz aqueles que querem habitar, não diz aquele que habita. O texto não diz aqueles que acham que habitam, não. Diz que aqueles que habitam. Quem habita debaixo da sombra do Altíssimo é aquele que anda segundo a sua palavra, segundo o ensinamento de Yeshua Ben Yosef, Bnei de Israel, quer dizer, Yeshua, filho de José, filho dos filhos de Israel. Então, tem acontecido isso com muita gente, e as pessoas vivem aí acusando o próprio Deus, de um Deus injusto, a uma coisa terrível no coração das pessoas, de querer comparar Deus a um homem que tem sentimentos, que chora, que tem os mesmos desejos que um homem tem na sua carnalidade. Isso é um engano terrível, e por conta disso muita gente tem pago um preço alto nas suas vidas e na vida das suas famílias por andarem no engano e enganando pessoas, seguindo a vontade dos seus próprios corações, ou seja, atendendo os desejos da sua carne e jamais ao do Eterno. O Eterno quer que sejamos de verdade servos fiéis segundo a sua palavra, segundo o ensinamento de Yeshua, porque ele de verdade andou em santidade, em perfeição, como o Eterno é. Ele quer que sejamos perfeitos. Ele não diz que na Bíblia não há essa passagem: eu desejo que vocês se esforcem para ser perfeitos. Sejam perfeitos porque o Senhor, o Eterno, é perfeito, porque eu sou perfeito, eu sou santo. Seja você santo, separado. Embora no meio de bilhões de pessoas, você é uma pessoa separada, você não anda conforme elas andam. Esse é o desejo do Eterno. Então, isso explica muito claramente porque esse museu aí que traz as pessoas, de verdade tem um propósito que é válido lembrar que realmente isso aconteceu, porque tem muita gente que diz que o Holocausto não existiu, principalmente os árabes. Os muçulmanos, de um modo geral, eles, uma religião que surgiu 622 anos depois, para criar mais um Deus, para competir com o Deus do cristianismo contra o Deus de Israel. E trouxe essa ideia de que o Holocausto não existe, de tantas provas. E uma coisa interessante que pouca gente sabe é que essa Segunda Guerra Mundial foi completamente filmada. Veja que coisa interessante. Ainda hoje se descobre filmes na Alemanha
de filmes feitos de maneira artesanal e por profissionais, mostrando as terríveis execuções realizadas pelos alemães. Isso é uma verdade pura, nua e crua, que pouca gente entende. Eu posso falar sobre isso porque estive no primeiro campo de concentração da Alemanha, o campo de Dachau. Foi o primeiro campo feito por Hitler na Alemanha, em Berlim. E lá podemos ver os fornos onde eram queimados os corpos e também as câmaras de gás onde os judeus e os condenados eram levados para tomar banho. Na verdade era para ser exterminados depois queimados. Isso tem uma coisa muito séria, muito verdadeira. Essa é a verdade que pouca gente pode entender, porque na verdade as pessoas não estudam, elas não pesquisam, elas não se investem nas coisas do Eterno, para entender que Ele é justo, porque o amor de Deus está baseado na sua justiça e não naquilo que as pessoas acham que é ou deixam de achar. Infelizmente as pessoas seguem a ensinamento de homens e não a do Eterno. Ainda sobre esse museu do local, ele foi fundado em 1956, 8 anos após a proclamação do Estado de Israel, que aconteceu em 1948, uma vez que Israel foi criado pela resolução 81 da ONU de 30 de novembro de 1947, onde um brasileiro, Oswaldo Aranha, estava lá assinando junto com os que estavam naquela reunião a criação do Estado de Israel, e oficializado em 14 de maio de 1948. Então esse Estado de Israel foi fundado nesse ano e homologado em 48. E 8 anos depois foram feitos esse museu que está aqui, essa entrada aqui, para homenagear os nomes, as pessoas que foram mortas na Segunda Guerra Mundial, com o propósito principal, creio, de não deixar por onde as pessoas esqueçam essa chacina e a maldade que há no coração do homem que não conhece a Deus. Lembre-se que Deus diz: eu crio o bem e crio o mal, no sentido de luz e trevas. Não que o Eterno deseja isso, mas como o Senhor todas as coisas e soberano, faz o que quer, quando quer, porque quer, com quem quer e aonde quer. Então esse é o poder do Eterno, que não perguntou a ninguém se queria nascer ou se não queria. Ele simplesmente dá a você a vida, mas também oferece morte. Ele dá a você a bênção, mas também lhe dispõe a maldição. Você escolhe. Você é o único ser nesse planeta e também no universo, melhor dizendo, segundo o que se entende de hoje, que pode decidir fazer ou não fazer. E o museu foi reformado em 2005. Hoje é um museu mais atualizado. Já entramos aí 5 vezes e podemos ver uma coisa interessante. A primeira vez que eu cheguei nesse museu, a primeira coisa que eu vi foi uma foto, um filme de Hitler, logo na entrada, bem grande, falando em tela grande e gritando. E eu fiquei assustado como é que o judeu coloca isso no museu, como se fosse assim, homenagem a Hitler. Que parece, você chega no museu, a entrada é Hitler falando. Mas por que isso? Porque o Eterno está dizendo, entendeu? Que ele pode todas as coisas. Ele escolheu Hitler, assim como os chacinadores, para eliminar um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo que insistiu e ainda insiste em desafiar ao Eterno. Isso se propaga por toda a terra. E encerrando essa parte, queremos informar também a você que o antissemitismo não tem outra origem a não ser o fato da igreja oficial formada por Constantino no ano 313, 314, trazendo à tona o novo Deus e a nova religião, o cristianismo, que levou ao mundo a mensagem de que os judeus mataram Deus. Como que Deus pudesse morrer? E eles levaram isso ao mundo, o mundo acreditou, e durante mais de 12 séculos essa religião dominou o mundo, cauterizando a mente de índios, de europeus, de americanos, do Ocidente de modo geral e particularmente da Europa. E o Brasil não ficou de fora, obviamente, com o trabalho dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, expulsando os judeus de Espanha para Portugal, e de Portugal o Dom Manuel trazendo para o Brasil. E com a descoberta do Brasil e das Américas, esses reis levaram essa doutrina pelo mundo afora, catequizando, como disse, índios e toda sorte de pessoas que encontravam, porque fixaram nas suas mentes que o Deus novo era um Deus melhor do que o Deus do Antigo Testamento, assim como eles chamam, um Deus malvado, um Deus impiedoso, um Deus que não é de amor. E o Deus de amor
aceita tudo, perdoa você porque você tem a carne fraca, que você paga a sua penitência, que você dá a sua oferta, que você faz as suas orações, as suas rezas, e ele vai receber como um filho pródigo, um filho verdadeiro. E na verdade o filho pródigo se arrependeu, e a maioria das pessoas se arrepende apenas da boca, de lábios, nunca jamais de coração. Então essa é a verdade que pouca gente gosta de ouvir e não quer falar sobre isso. Por quê? Qual o propósito disso? Infelizmente, as pessoas vão continuar assim, porque isso é palavra do Eterno. Terão ouvidos para ouvir, mas não vão entender. Olhos para ver, mas não vão enxergar. Vão seguir as inclinações do seu coração e o ensinamento de homens que consideram como sábios, profetas, homens de Deus. Mas que Deus? Exatamente o Deus da Bíblia dessas pessoas jamais é e será o Deus da Bíblia. O verdadeiro Deus do Tanar. O Deus que trouxe à existência um povo eleito, nação eleita, nação separada, nação santa que é separada, povo de sua propriedade exclusiva. Mas são aqueles que realmente são Israel de Deus. Essa é a razão do Holocausto e do antissemitismo. A igreja vendeu ao mundo a imagem de judeus como assassinos, ladrões e pessoas que mereciam a morte. E assim isso manifestou-se nos corações das pessoas do mundo todo, que ainda hoje odeiam, têm ojeriza a Israel e aos judeus. Muitos que vêm aqui nessa cidade de Jerusalém, se dizendo servo de Deus, mas que Deus? Odeiam Israel. Vem para dizer que veio, vem para ganhar dinheiro, vem por muitos motivos, mas jamais para adorar verdadeiramente o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus que trouxe a Bíblia, a palavra correta para o povo. Como disse Yeshua Ben Yosef lá em João 17:17. A tua paz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não a palavra que está na Bíblia, mas a palavra do Eterno, que certamente não é mais o que lemos nas Bíblias que o mundo hoje apresenta. E se você tem dúvida, confira com o original. Então essa é a razão de existir esse museu e porque o Eterno permitiu o extermínio de tanta gente, inclusive crianças. Lembrando, ninguém recebe o que não merece. Assim, o Museu do Holocausto é também um motivo, uma razão para muitos judeus não acreditarem em Adonai, no Deus do Tanar. Palavra que significa Torá, Netuvim e Ketuvim, quer dizer, a lei, a instrução, os profetas e os livros históricos. Infelizmente, isso leva as pessoas que são carnais a entenderem que Deus não existe. Já ouvi de vários judeus aqui em Israel, inclusive de guias nossos, que odeiam Deus em função desse memorial, que se existe é porque Deus permitiu, para lembrar que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. O que Deus prometeu, Deus fez. O que o Eterno disse que ia acontecer com Nínive, aconteceu. O que o Eterno disse que ia acontecer com o povo rebelde que saiu do Egito, aconteceu. Todos morreram no deserto, como Ele disse que haveria de morrer, e morreram. Ele é um Deus que age com amor, porque é justo. E quando age a sua justiça, age dessa forma. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembre-se disso. E se você tem dúvida no que eu estou falando, leia Ezequiel 9, do verso 1 ao verso 11, e também Jeremias, do capítulo 9 também, do verso 3 até o verso 15. Você vai observar o que acontece com o povo de Israel, com o povo da dura cerviz, raiz, que é rebelde, que não quer obedecer ao Deus que eles viram operar milagres nas suas vidas. O povo que ele disse diretamente que o escolheu como raça eleita, povo de sua propriedade exclusiva e sacerdócio real. Judeus que se tornaram rebeldes, permaneceram atendendo das suas casas. Infelizmente as pessoas leem letras, elas vivem de história contadas por pessoas que não conhecem a verdade, o que de verdade é o que estão mostrando. As pessoas não se interessam em aprender, se interessam em ouvir e fazer o que é mais cômodo, aquilo que lhe apraz e é mais fácil de entender. Mas buscar realmente é complicado. Se lessem a palavra, veriam. Ezequiel 9, nós vemos que o Eterno chama o profeta e mostra o que está acontecendo no templo. No templo, sacerdotes, homens
adorando a Deus, a Tammuz, adorando o sol, mulheres da mesma forma adorando a Será, esquecendo o que o Eterno nos orientou e lhe disse para fazer. Eles deixaram de acreditar no Deus que é verdadeiro para acreditar na mentira. O que está escrito também em 2 Tessalônicas, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Porque o próprio Eterno lhes envia um espírito enganador para que eles creiam na mentira e possam deixar a verdade de lado, a verdade que poderia salvá-los. Então, as pessoas fazem o que é errado, fazem o que não presta e acham que vai ficar impune. Não vai ficar impune. Não tentarás o Senhor teu Deus, não usarás o nome do teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento da palavra: não usarás o nome do teu Deus em vão, porque ele não deixará impune quem assim o fizer. O mandamento é: não adorarás a outros deuses, não adorarás a outros deuses. Imagem de escultura e por aí vai, imagem de homens, de animais, e você vê lá em Ezequiel, eles estão adorando imagem de répteis. Abominação. Isso foi avisado. O profeta Jeremias passou 23 anos avisando a desgraça que viria sobre Jerusalém, depois que Nabucodonosor tinha dizimado o Judá e faltava Jerusalém. E veio a terrível destruição com Nabucodonosor, que é conhecido, é dito por Deus na palavra, que ele era: eu vou mandar o meu servo, o matador, Nabucodonosor. E ele matou milhares. E levou cativo muitos para a Babilônia. E a Babilônia é o mundo. A Babilônia é o mundo que as pessoas vivem, de festa, de sexo, de drogas, de aquisição, de tudo que agrada a carne. Essa é a Babilônia, o Egito, não é outro lugar. O mundo que agrada a nossa carne, a carne daqueles que vivem para o mundo. A Bíblia não se contradiz. O Eterno jamais diz uma coisa que ele vai mentir. É claro que ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso é a verdade absoluta. O Eterno, para quem crê, é assim. E ele é um Deus fiel, ainda que você não seja. E um Deus de paciência, de misericórdia. Então Jeremias passou 23 anos pregando ao povo que seria destruído. Mas eles não acreditaram. A Bíblia diz que também em Jeremias, que esse povo, lá em Jeremias 9, esse povo iria beber água envenenada. Iam passar por diversas amarguras, dores terríveis. Mas eles não deram filho. E o povo hoje continua do mesmo jeito, não deram filho. Hoje a pessoa tem, de alguma forma, bebido água envenenada. O que é água envenenada? Para muita gente, quem vê água, que água? Água é uma metáfora, é uma representação da palavra. E hoje tem muita gente ouvindo palavras que não é a palavra, não faz parte da palavra do Eterno. Chama-se água envenenada. Muita gente tem ensinado coisas que estão envenenando as pessoas, matando-as lentamente. E elas não percebem, porque preferem andar segundo a vontade da sua casa, porque é bom Babilônia. Babilônia é bom. Praia, cinema, futebol, tudo do mundo é bom. Por que deixar isso? A zona de conforto é uma coisa muito difícil de se deixar. Então é isso que acontece aqui. Você pode imaginar que alguém em sã consciência, sem ser tomado por um espírito matador, poderia assassinar tanta gente assim, como a SS fez, atirar na cabeça de uma criança, de uma mulher, colocar as pessoas no forno, nos seus corpos no forno, chamar as pessoas para dizer que vão tomar banho, e na verdade as pessoas iriam ser queimadas, iriam morrer com gás dentro da câmara de gás, que nós tivemos o privilégio de conhecer isso lá em Dachau, na Alemanha. Não é à toa, ninguém faz isso por fazer. Tem que haver um espírito matador. Se você ler Josué capítulo 5, você vai ver que Josué encontra um homem com a espada desembainhada e ele pergunta aqui: amigo, você é contra nós ou a favor de nós? Ele diz: não, eu sou apenas o comandante do exército de Adonai. Nada mais, apenas o comandante do exército de Adonai. Por que esse homem apareceu com a espada desembainhada? Quem tem uma espada desembainhada não é para mostrar que a espada é bonita. Está dizendo que ele veio para matar. O Eterno tem o Espírito, porque ele dá a vida e a morte. Eu mato e dou a vida. Eu firo e curo. E quem é? Quem há que poderá livrar alguém da minha mão? Leia a Bíblia, Deuteronômio 30 diz: mais uma vez eu invoco os céus e a terra contra vós, para lhes oferecer vida e morte, bênção e maldição. Você escolhe. Eu gostaria que você escolhesse a vida e a bênção, mas isso é com vocês. O Eterno não interfere na vida de ninguém, a não ser que você queira.
Assim aconteceu essa desgraça, essa matança terrível por pessoas usadas por esse espírito matador, porque não é normal um homem, por mais incrédulo que seja, por si só matar com tanta frieza como se matou milhões de pessoas. 6 milhões de judeus, isso é apenas uma cifra pequena diante de mais de 50 milhões de pessoas que foram assassinadas na Segunda Guerra Mundial pelo exército. E certamente nada aconteceu por acaso. A Bíblia diz que nós recebemos o que merecemos. Não existe essa coisa, eu não mereço, isso merece. Ela merece, de bom e de ruim. Você planta, você colhe, isso faz parte da vida. Infelizmente nós buscamos viver uma vida de engano, tentando nos enganar. E a Bíblia diz também que esse povo gosta da mentira, gosta de ser enganado. Esse povo gosta de ser enganado, gosta da mentira. Gosta da mentira. Gosta da mentira. Eu espero que você não goste disso. Porque quem ama o Eterno, obedece os mandamentos, pode ter certeza que ele guarda. Ninguém recebeu ali o que não merecia. Quantas pessoas foram salvas? Quantos Schindler salvou? Quanto foi salvo por um homem, um embaixador na Hungria, onde 430 mil judeus foram assassinados? Então essa é a visão que nós temos acerca desse lugar e faz por onde as pessoas se mantêm no engano e se achando injustiçados. Deus não comete justiça, Deus é justiça. O amor de Deus é justiça, Ele é justo. Ele espera, orienta, mas se você continua buscando a morte, você a achará. Do mesmo modo, se você continua o buscando, você o achará. Eu espero que você entenda o que aqui falamos e veja que nada acontece sem a permissão do Criador e tudo está debaixo do seu poder. Barulho, racha. O grupo agora está deixando o Museu do Holocausto. 10 horas e 25 minutos. Milhares de pessoas vêm aqui todos os anos, todos os meses, todos os dias do ano, para se cumprir aquilo que diz que as nações alimentariam Israel. Há quem possa pensar diferente, é normal. Agora, ainda que esse povo, que é alguém incrédulo, veja que Israel é a menina dos olhos do Eterno, é só verificar que não existe país na Terra, nenhum. Por mais progressista que tenha sido que progrediu rápido, nenhum país na Terra teve um exílio de 2000 anos e depois que voltou, progrediu tanto como Israel. Não só do ponto de vista financeiro, econômico, mas cultural, científico. Israel hoje alimenta o mundo com a ciência, tecnologias, a medicina principalmente, a informática, as indústrias farmacêuticas aqui também em Israel. Tem a maior indústria farmacêutica do mundo, a segunda, a CIMED, país que em 70 anos de existência, se tornou um país do primeiro mundo, numa região totalmente devastada. Porque aqui nessa região de Israel, Jerusalém, quando morava somente árabes, era um lixo. Isso aqui era um lixo. Toda a cidade suja, abandonada, tudo queimado. Não tinha nada. Nada. Como disse o escritor Mark Twain, olhar para Israel, para Jerusalém, era desolador. Lugar em que ninguém desejaria viver. Ele mesmo disse isso, caminhando aqui em 1867. Não faz tanto tempo. Israel era um lixo. Jerusalém. E hoje está aqui, esse país, primeiro mundo, contra tudo e contra todos. Aqueles que odeiam Israel, odeiam o povo israelense, não pode refutar isso. Pode se morder, pode não gostar, mas não pode negar um fato tão evidente, tão claro, como é essa existência de Israel, para se cumprir a palavra de Amós, capítulo 9, verso 14, verso 15 e 16. Nada que acontece no mundo está fora da palavra, nada, mas nada mesmo. Difícil é entender isso, difícil é acreditar. Isso é de verdade o que o Eterno faz para selecionar quem pode ouvir e entender, porque tem ouvido de ouvir e entender. Quem pode ver e enxergar, porque tem ouvido de ver e enxergar. אני שומע מישהו הולך תמיד איתי